A convidada especial do Highcast é ex-jogadora profissional de futebol de campo e de salão. No salão, foi 3 vezes capitã da seleção brasileira, jogando por mais de 20 anos até sofrer uma lesão. Treinando e competindo no CrossFit, a profissional de educação física conheceu o Hyrox e tudo mudou. Passou a colecionar vitórias e se classificou novamente para representar o Brasil num campeonato mundial, mas em um novo esporte. Seja muito bem-vinda, Suzana Bonini. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente está há um tempão tentando gravar, né? Mas com questão de compromissos aí a gente acabou adiando. Tá desde o Mundial querendo conversar com você, que já tem um monte de provas de Hyrox, um monte de experiência, e agora também vai contar o que é um brasileiro estar indo competir entre os melhores do mundo no Sim. Campeonato Mundial de Estocolmo que você foi. Mas antes, Suzana, eu queria que você contasse assim, aonde que você mora, onde que você treina, para o pessoal que não te conhece ainda, aonde está treinando a Suzana Bonini? Eu sou de São Paulo, né, aqui da capital, da Zona Sul. Treino no box de CrossFit, né, box CrossLift, e também Hyrox hoje, que nós temos a parceria, e da Black Sheep. Então, sou ex-atleta de CrossFit e me iniciei, né, o ano passado com os treinamentos do Hyrox. Na verdade, eu fui pega de surpresa, fui obrigada aí pelo meu coach, meu marido, fazer uma prova. E aí eu vou contar os detalhes dessa primeira prova, porque eu, muito inexperiente, errei na prova, errei na contagem da corrida, das voltas, e enfim, mas mesmo assim fui muito bem, graças a Deus. Foi incrível e eu fiquei com aquela sensação de querer mais e fui para as outras provas para tentar me classificar. Legal. Mais uma, mais uma atleta casca grossa da Black Sheep, né? Black Sim, Sheep, ela é característica de só ter atleta casca grossa. Tanto sim. a Aline Cabral quanto outros atletas que já passaram, a gente pegou aqui, é aquele pessoal que assim tá morrendo e ainda tem mais 60% e continua brigando. Quebrou o dedo, continua levantando barra. É uma característica muito top da galera dessa box aí, dessa família. Mas, Sim, Suzana, você tem um cardio legal sim. também, né? Você tá qual é a categoria que você tá agora? Agora, iniciei já no Master, né? Sou Master, e a minha trajetória no esporte começou na infância. Eu sou atleta, fui atleta de futebol 22 anos, Maneiro. joguei futebol nas melhores equipes aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, fui para o universitário, ganhei bolsas nas universidades, né? Sou formado em educação física pelo Mackenzie, mas estudei na Unip, fiz pós-graduação na FAAP, e assim foi porque era um período em que se tinha muito proveito de atletas que considerado profissional e iriam ganhar bolsa de estudo no Brasil para representar as grandes universidades. E naquela época, era uma época que eu estava muito bem, era uma boa atleta e muitos me ofereciam, me davam a oportunidade de estudar. E como eu tinha esse olhar para estudar, eu realmente fui para esse meio universitário e nesse meio tempo, nesses 22 anos, joguei em time de futebol de campo, futsal principalmente, que é o que eu gosto mais, e representei o Brasil em 2 mundiais de futebol de salão, um na Argentina e outro em Cali, na Colômbia, quer dizer, 2 versões, né? Então, fiquei um bom tempo como capitã da seleção brasileira de futebol de salão, e agora, depois de velhinha, machucada, aí eu entrei para o CrossFit, conheci a Tatá, e foi demais, porque quando achei que eu ia parar, eu comecei a treinar mais do que eu já treinava, né, com lesão, enfim, aí me recuperei, comecei a disputar na categoria Master, aí quando eu falei, eu vou parar de novo, aí meu marido falou, vai para o Hyrox. Aí eu fiz a prova, também me apaixonei. Eu falei, nossa, é Mas incrível. calma aí, calma aí, calma aí. Vamos falar dessa época aí de profissional do futebol, Sim, porque é muito difícil, né? A gente está conversando com mulheres que sim, participaram profissionalmente, né, de ligas, de coisa, e você que representou o Brasil.
como é que é ser uma atleta de futebol aqui? Aqui que é o país do futebol, mas para mulher atleta não é tanto assim. Como é que é essa grande Agora diferença? é o melhor momento. Nunca foi tão. Eu nunca imaginei que eu poderia ver o futebol com tamanho crescimento como está, ainda precisa crescer, ainda não vende como masculino, né? Precisa aí um bom tempo onde as mulheres gostem de futebol, acompanhem o futebol, porque elas têm meio, elas trabalham, elas são atletas, são treinadoras, trabalham na confederação, têm um curso da FIFA, elas participam disso. Mas, diferente da minha época, eu sou, depois da primeira geração, eu sou a terceira geração de mulheres que pegou Cici, Kátia Silene, eu jogava no time Saad, que é um time pioneiro do futebol feminino, e que formou as atletas como hoje são repórteres, são apresentadoras de programa de esporte, de futebol, então é outro momento. Então, o futebol feminino, para mim, é uma delícia ver as mulheres na TV, por exemplo, uma TV importante como a Globo, ou qualquer um que vai falar do futebol, ter um acompanhamento, é maravilhoso, mas eu não vivi essa época. Eu sou da época em que as mulheres ganhavam quase nada, tinham amor e paixão pelo esporte, então quando eu tive a oportunidade da universidade falar, vem jogar para mim, eu falei, é o plano B. Se der errado o futebol, o plano B é estudar, porque é uma coisa que minha mãe também incentivava. Filho, eu não tenho, vai estudar que você vai fazer diferença, estudar tem que fazer diferença. E eu coloquei isso na cabeça e acredito que isso fez um diferencial na minha formação também. Então, hoje é maravilhoso, mas isso não me tirou o prazer e nem o meu histórico, né, a minha vivência, a minha alegria de viver o esporte, né? Joguei muito no time amador, e aí quando foi em 2014, eu fui disputar um regional, fui convidado para uma cidade para jogar os regionais, e eu tomei uma entrada. E depois disso, eu machuquei meu joelho, e eu comecei a trabalhar, a treinar para recuperar o joelho, mas aí que entra o CrossFit, porque aí depois de uns anos eu conheci o CrossFit e não saí mais, e foi assim, foi tudo isso. Você acha que tem relação do CrossFit, que é um esporte muito difícil, ele é muito complexo, né? Você tem que desenvolver muitas valências, né? Aeróbico, anaeróbico, tem que desenvolver o LPO, tem que desenvolver a parte de ginástico, tudo junto, e tem que ter uma cabeça muito boa. A gente sabe que boa parte aí de quem manda bem no CrossFit é porque tem uma resiliência mental muito grande. Você acha que tem alguma coisa a ver de você ter escolhido junto com o futebol de salão? Que futebol de salão é pedreira, né? É chão duro, a bola é pesada. São 20 minutos dando tudo que você tem, né? Eu era fixa, o ala, né? Então você tem que ser ali muito ágil, muito rápido, tiros o tempo todo, um treinamento anaeróbico o tempo todo. Isso faz parte. Mas o CrossFit tem isso o tempo todo, né? Então, quando eu fui para a primeira prova de Hyrox, eu falava assim, e no campo eu sou volante, né? Que tem que correr bastante, marcar e correr bastante. Então, quando eu fui para o Hyrox, eu falei, eu suporto o desconforto da corrida, mas eu não sei como vão ser as estações. E foi justamente o que aconteceu. Você fala assim, nossa, é uma delícia, porque você põe o seu cardio ali no limite, mas quando você acha que você realmente ainda está cansada, chegou a estação, agora tem que empurrar, agora tem que puxar, agora tem que esquiar. Então eu falei, nossa, e aí eu me apaixonei. Mas como você falou, o CrossFit, conforme o workout, conforme, né, você tem os exercícios, ele vai sim te preparando, né? A base do LPO prepara assim a sua perna, a tua potência. Então isso me ajudou muito. Os treinamentos na Black Sheep, a gente tem um treino de cardio muito interessante, né? Um planejamento de cardio muito interessante que quando a gente foi fazer a prova no ano passado, porque a gente está o quê? 9 meses,
treinando essa nova modalidade, foi muito legal, porque era algo que a gente já praticava nos finais de semana. Então, conforme o planejamento da Tatá ou do Luiz, nosso treinamento, a gente tem um volume de corrida que é como se diz? Eles se complementam. Eles se complementam. Eu tenho um volume de 5K com um treinamento de wall-ball, eu tenho um 5K com treinamento intercalados por ergômetros, então isso nos ajudou a ter um parâmetro do que seria a corrida. E aí tinha que vir a experiência, né? Viver a corrida, e aí a gente entendeu que a Black Sheep está perfeito, mas dá para acrescentar mais coisas no sentido, agora vamos colocar um pouco mais específico do Hyrox, para que a gente possa melhorar e ver o que pode mudar no nosso tempo, no nosso desempenho. E foi isso que aconteceu e que está acontecendo, né? A gente já está inscritas para a próxima competição, para a gente se desafiar mais, né? Não só a gente, como os alunos E também, né? você que tem esse coração de atleta, atleta competidora, são coisas diferentes. Sim. Competidor mesmo, né? Ter ido representar o Brasil, ter ficado esses anos todos aí se dedicando ao futebol. Você, quando começou a praticar o CrossFit, você chegou a competir também? Ou você fazia como uma atividade para poder se manter ativa? Você participou de alguma prova? Você está falando do CrossFit? Do Ou do... CrossFit. Do Não, CrossFit. eu estava muito lesionada quando eu parei de jogar o futebol, porque eu tomei uma entrada e eu fiquei uns 2 anos me recuperando. Então, para fazer um agachamento, o LPO foi um desafio muito grande, né? Até porque o futebol você tem uma estrutura de muito mais força de membros inferiores, você trabalha, né? Mas a força é totalmente desequilibrada. Então, eu tive que construir um novo corpo. O que eu construí um novo corpo? Trabalhar braço, trabalhar costas, trabalhar peito, porque, nossa, parecia que eu não tinha força para nada. Então, eu achava que eu era treinada. Aí fui para o CrossFit e falei, gente, eu sou muito fraca. Flexão de braço, a gente fazia flexão de braço. Chega no CrossFit e tem pull-up, chest, bar muscle up, ring, aí você fala, não é possível. Então, eu levei um tempo para a construção desse corpo. Aí, quando foi a partir de 2022, eu comecei a competir, fiquei no meu primeiro TCB Master em quinto, no 2023 peguei pódio, em 2025 me machuquei, mas e continuei. Aí veio estava também competindo, fazendo as provas do Games Master, e aí eu me machuquei. E aí, nesse período, eu me recuperei um pouquinho, isso em 2025, e aí eu conheci o Hyrox e achei sensacional. Eu falei, nossa, acho que é aqui. Não dói tanto o braço, mas o cardio, que é a minha característica, eu vou bem, vou bem. Eu acho que eu vou bem aqui. E foi demais. Suzana, a pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui para a gente construir a história dos atletas brasileiros, né? Você lembra exatamente qual foi o momento que você conheceu o Hyrox? Quem foi que falou para você? Você viu um vídeo? Você assistiu alguma coisa? Você consegue se recordar? Sim. O ano retrasado, a Esté e a Mai, elas não estão mais com a gente, né? Mas elas foram atletas aqui da Black Sheep. E elas começaram a competir corridas funcionais. E eu não entendia muito bem corridas funcionais. E alguns treinos a gente adaptava ou para ajudar, enfim, a gente precisa treinar um cardio funcional e a gente adaptava para elas na academia, né? E algumas vezes eu treinei com elas. E uma das vezes ela falou assim, Su, se você for nessa prova, você vai muito bem. Eu falei, você acha? Ela vai muito bem. Eu falei, tá bom, então eu vou tentar. Aí elas começaram a fazer essas competições, ganhando essas competições, e eu comecei a ter muito incentivo das minhas amigas do CrossFit. Su, vai e faz, vamos fazer essa prova. E aí o meu marido me obrigou a fazer essa São Paulo, a primeira prova que eu fiz em abril de 2024. Não, perdão, outubro de 2024.
E aí essa prova que eu te falei no início, eu errei a prova, eu errei a contagem da volta. Para mim, eu faço, sai, né, do in, vai no out, in, out, in. Eu perdi a conta, eu passei. Aí eu comecei a correr, eu falei, agora eu preciso correr, porque ele começou a gritar, você errou! Comecei a correr, eu falei, agora eu vou ter que compensar. E aí eu fiquei em segundo lugar. E eu fiquei, caramba, por que que eu não me concentrei, eu não entendi, eu não tinha experiência na prova. Aí ele falou, agora a gente vai para o Rio e você vai classificar. Então eu fui para o Rio e me classifiquei, e depois Mas disso, por que que, fala, rapidinho, por que que você já começou na categoria Pro? Teve porque, algum motivo assim, não, já começar com a carga mais porque pesada? quando Você já elas estavam pensava treinando, no, em elas classificação para o Campeonato Mundial? não, nem pensei nisso, eu pensei, quando elas estavam treinando, eu empurrava os sleds, eu falava, não está tão pesado para mim. Sofria, mas eu falei, eu acho que eu consigo. Então eu comecei a fazer alguns treinos com elas. E aí eu terminava, elas terminavam, eu terminava, eu falava, acho que dá, acho. Só que eu tenho 10 anos, quase 11 anos mais que elas. Então eu falei, bom, para mim não, para mim acho que é a carga Pro, então vamos no Pro. E aí o meu marido falou, não, você vai pro Pro. Eu falei, bom, então vamos. E deu certo. É isso. Foi assim, foi com elas, treinando, testando e fazendo os treinos dela. Eu falei, eu acho que é Pro mesmo, então vamos pro Pro, porque eu não tive muita dificuldade, mas não nos treinos. Só que na prova é diferente, né? Adrenalina, Sim, você vê aquele povo inteiro, enquanto você está empurrando, elas estão brincando de empurrar categorias juntas, você não sabe quem é master, quem é categoria mais jovem, você não sabe, são todas muito fortes. Você fala, bom, ou você entra aqui no ritmo, ou você vai. Isso que estou falando hoje já é diferente, mas a primeira prova para mim foi assim. E eu senti que eu vou ter que, ou vou junto com todo mundo, ou eu vou ter que segurar um pouquinho para aguentar. Então eu era muito inexperiente. Continuo sendo, mas, mas ainda aprendi um pouco, principalmente depois do Mundial. Foi incrível, foi incrível. Os aprendizados lá. e em São Paulo você começou no Pro, né? A primeira prova você ficou em segundo, Em segundo, com 1h24:18, e já baixou aí, tipo, 9 minutos no Rio de Janeiro, sim, vamos dizer que 2 meses depois, né? sim. 1h15:43. O que que você atribui assim de ter essa melhora tão grande? Foi não ter errado a volta ou já aprendeu bastante coisa nesse processo da primeira competição? Não, primeiro que eu tive que aumentar o volume da minha corrida, né? Até a primeira prova, eu treinava mais crossfit. Eu pegava aquelas bases de força e tal, e eu não me atentava tanto para a questão da corrida. Depois da corrida, eu falei, agora eu preciso ganhar mais velocidade e vou ter que trabalhar um pouquinho mais de volume. Então, eu aumentei um pouco a minha corrida. Então, se eu fazia lá 25 quilômetros por semana, eu aumentei, fui para 30, 32 quilômetros por semana, mensurados em treinos, né, com planejamento. Olha, vamos trabalhar tiro, com ênfase em intensidade. E isso me ajudou muito. E outra questão também foi eu ter um parâmetro de quanto tempo eu poderia gastar em cada estação. Porque as estações, eu comecei a mensurar quais estações me desgastam muito, quais desgastam pouco. Então, aqui eu posso aumentar a velocidade da corrida. E claro que eu tenho um coach, o Luiz Bonito, que é meu marido, que ele está ali comigo o tempo todo e me motivando, acelerando e dando bronca. Diminui, acelera! E assim, isso me ajuda demais. Porque na hora do cansaço, você não está pensando. Tanto que a primeira prova foi por falta de concentração e porque eu estava cansado. Então, voou. Quando ela era para entrar, eu saí e continuei correndo. Aí eu percebi e voltei a tempo, mas eu ia continuar até falar por questão de concentração mesmo. Mas foi isso foi avaliado. Então, a questão da corrida, volume da corrida, a intensidade, uma boa progressão de intensidade e volume, e as estações agora eu tinha como mensurar.
conforme o que eu poderia dar. Então, eu não exigi em estações que eu me pegavam muito e exigi em estações que eu falei, essa aqui é tranquila, eu consigo levar. E fez diferença. Inclusive, também no Mundial, a mesma estratégia. No Mundial, eu tive até que desacelerar na corrida para aguentar as estações mais fortes. E eu vi que fez total diferença, porque eu baixei mais uma vez, mais um pouquinho. E como é que funciona em casa essa situação do marido ser o treinador? Até que horas ele é o treinador e até que horas aí passa você a mandar porque você é a esposa? Como é que funciona isso daí? Ele entrou aqui, brincadeira, entrou aqui, sou eu que Aí é mando. você que manda. Lá eu entrei, eu falo sim, senhor, e falo qual é o treino. Então a gente Você é atleta, ele manda e ele manda, ele acabou. é coach, a gente trabalha junto, né? Eu programo as corridas, ele dá as orientações, ele programa os treinos de força, treino específico hoje do Hyrux, né? Hoje a gente está na Black Sheep com uma academia unidade Berrini linda, sendo reformada, até para atender o público, né? Essa demanda, né? Esse novo público do Hyrux, que aumentou muito a procura, que é um E apoio. o seu marido, ele compete também no Hyrox? Ou ele só manda os treinos? Não, ele é head coach, né? Da Black Sheep, treinador do CrossFit. E ele fez a primeira prova que a gente teve no Brasil, em São Paulo, com a aluna. Ele quase morreu. Mas, para ele, foi o melhor experimento. Assim. Foi uma experiência incrível, e porque ele sabe que ele não estava treinando corrida, mas ele entende que um treinamento fundamentado, específico, com as valências do Hyrox, faz toda a diferença, né? Então, hoje eu sou experimento, e algumas atletas também são experimento no sentido de trabalhar especificamente o Hyrox. Então, vamos ver como vai ficar daqui para frente nas competições. Acredito que muito bem. A gente vai falar depois do Mundial, mas só adiantando aqui que a gente está falando desse caso, assim, porque é muito difícil. Eu já conheço gente de muitos esportes e quando a esposa é treinadora ou o marido é o treinador e o cônjuge é atleta, geralmente o casal acaba levando briga para casa, mas se pô, tá dando certo aí, muito legal. Agora uma pergunta, né? Uhum. Daria certo aí para fazer uma dupla da Suzana com o treinador? Vocês pensam em fazer pelo menos de brincadeira, uma provinha? Não. Não, a gente briga. É Aí é melhor, pedir demais também, né? é melhor ele ser É. só o treinador e eu ser só atleta. Ah, tá certo. A gente vai exigir muito um do outro, mas vai estar tudo bem. Entrou em casa, está tudo certo. Está tudo certo. Isso aí, vamos manter isso. É, E, Suzana, em 2026 você fez São Paulo de novo, sim. e aí você não conseguiu mais ou menos manter o mesmo tempo. O que, que aconteceu nessa São Paulo 2026.1, que a gente É. depois ainda tem mais uma prova aí pela frente? O que aconteceu? Primeiramente, eu fui para uma prova sabendo que eu poderia testar e errar. E, novamente, aquela frase em que você não pode queimar a largada. E aí eu queimei, proposital, mas foi uma prova horrível. No qual sentido? Me desgastou completamente. Parecia que eu estava correndo 5 minutos, parecia que eu estava correndo em 10. A sensação de desgaste, de cansaço. Então, saí muito forte na primeira prova, na primeira volta. Quando chegou no esqui, não consegui manter. E depois do esqui, a prova realmente caiu absurdamente. E eu só não parei por uma questão de, tipo, não, eu vou até o fim, vou resistir até o fim e vamos ver o que dá. E mesmo assim, errando muito, consegui novamente pegar o pódio. Então eu sabia que era uma prova que eu podia errar, mas não era para errar como eu errei. Então era para puxar uma volta, a primeira volta,
equilibrada, forte, mas equilibrada, mas eu puxei muito. Teve um momento que eu olhei no relógio, eu estava 3:20, um ritmo, né? Um pace de 3:20, só que eu não consegui manter. Então, quando acabou essa primeira volta, já foi acima de 4 e alguma coisa, 4:20. Então, eu cheguei muito desgastada no esqui e eu não consegui manter o ritmo. Então, não dá para queimar a largada, você tem que fazer uma estratégia que você realmente suporte, principalmente as primeiras estações, e a partir disso, que são as mais pesadas, acredito que é unânime entre os atletas, são as mais pesadas, e depois você começar a puxar o seu ritmo. Aí vai de acordo, por mim, eu posso falar, puxar mais a corrida depois do remo, puxar mais a corrida na força de cada estação após o remo. Então, eu senti isso por uma questão de escolha de estratégia, mas o meu intuito era fazer um tempo muito bom, só que é como se fosse um efeito rebote. Não, você aguenta, não aguenta, não aguenta. Você corre, mas quando você chega nessa estação, depois do sled, se você não manteve a primeira volta, eu não vi nenhum atleta falando, não, eu consigo manter. Não, não vi nenhum. Pelo contrário, ele falou, não, queimei largada. Queimou largada, você fica para trás. Eu estou vendo os tempos aqui, pode ser que já esteja desatualizado, porque o pessoal, os brasileiros, eles vão aproveitando e vão povoando todas as provas de Hyrox pelo planeta, né? Tem que Sim. ficar fuçando aqui quando eu vejo os resultados das provas, que prova lá em Chiba, foi Japão, prova na China, tem um monte lá, estão 4, 5 provas acontecendo ao mesmo tempo, Turquia. Então, assim, a minha relação aqui dos melhores tempos dos brasileiros está mudando o tempo todo, né? Bom. Mas, a princípio, né, você continua entre os 5 melhores tempos das brasileiras na categoria Pro, né? O que a gente acompanha mesmo aí com, com esses tempos mais recentes. Agora, antes da gente falar do Mundial, você falou em relação a queimar etapa, se testar, né? Tem algumas provas que a gente realmente faz como teste, né? Além dessas provas de Hyrox, você fez outras fitness racing como teste? Que outros resultados que você fez? Não, eu não fiz. Na verdade, o que eu tenho é que esse ano eu devo fazer mais. Até porque eu vou me preparar para o ano que vem para entrar na categoria Master, né? 50. Eu já vou estar com 50. E eu quero tentar fazer mais essas provas esse ano, até para ter uma rodagem. Então, eu vi que o diferencial lá de fora, falando um pouquinho já do Mundial, é que a mulherada, os atletas, rodam muito. Né? O que rodar? Experimentam, passam pelas sensações, passam pelo sofrimento, passa pela prova, passa pelo estresse químico, psicológico, e isso faz muita diferença. Né? Muita diferença na prova que você está focado em, em ganhar e classificar. Então, se você não passar por essa, que não é diferente do futebol, a gente passa por vários treinos, né? Várias situações para simular o real, você não tem como não melhorar, você tem que melhorar sim, porque é o foco, é a atenção, não é só o físico, é o mental que é o principal. Né? O mental tem que estar ali ligado porque você quer ser campeão, ou chegar, ou melhorar o teu tempo, ou estar entre os melhores mais classificados, enfim. Eu penso dessa maneira. E conta agora pra gente, depois de você representar o Brasil 2 vezes, não foi? No futebol de salão. Sim. Primeiro, se você esperava voltar a estar representando o Brasil em alguma competição depois do futebol, né? Depois você teve a sua lesão, ficou machucada. Agora, como é que bateu esse coração aí depois de ser uma atleta do futebol, você tá com outro esporte e tá indo para a Suécia agora representando no Hyrox? Que isso significou para você? Foi maravilhoso, é lindo. Essa hora que você percebe o quanto você ama o seu país, você ama a sua raiz, você ama a sua nação, você ama. É incrível me sentir uma pessoa muito, e sou muito abençoada por Deus, porque eu
eu tinha o futebol como a minha maior alegria. Então, assim, sabe aquela coisa de você dedicar a sua vida, ter orgulho e falar assim, nossa, eu consegui, cheguei. Foi a mesma sensação. Então, eu me senti no, na Suécia numa Copa do Mundo. Você fala, nossa, cheguei na Copa do Mundo. E é, né? É incrível. É incrível. Então, quando eu estava lá com a camiseta do Brasil, com a bandeira, com o pessoal, e vendo, nossa, a gente está aqui na Suécia fazendo o que a gente gosta, vendo todo o treinamento que a gente teve nesses 7 meses antes do Mundial, nossa, foi dificílimo, porque teve dias em que eu não consegui treinar. Então, o que eu fazia? Eu treinava na hora do almoço, eu treinava à noite, que era muito próximo da minha realidade do futebol antigamente. Né? Então, o que você faz? Ah, sobrou um tempo aqui, vai dar tiro, vai correr, você tinha que fazer alguma coisa, não podia ficar parado. Ah, não tem treino porque não tem campo. Foi a mesma coisa. Ah, não deu, trabalhei o dia inteiro, a manhã inteira, não consegui correr às 6 da manhã. Vou ter que correr meio-dia, 1 hora. Então, para mim, hoje é até um prazer correr meio-dia, 1 hora, porque eu passei 7 meses sem horário, porque eu dou aula todos os dias de manhã, de personal. Então, 7 meses correndo à tarde. Eu falei, não, aí vem o lado motivacional intrínseco, né? Não, porque a vitamina D, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou. E de fato é. O futebol, os treinadores até procuram treinar no horário de mais sol para a gente ficar resistente mesmo. Ficar não só mental, mas fisiológico. Você ter resistência naquele sol quente, né? A temperatura quente, pouca água você cria uma mentalidade de resiliência, uma mentalidade de força, de resistência. E, enfim, foi assim. Então, quando eu entrei lá e vi o Brasil, falei, nossa. Aí eu perguntava, gente, quantos atletas foram ano passado? Nossa, você não sabe, foram só 10. Eu falei, não acredito, então a gente está muito bem. Então, cresceu muito o esporte. Então, 130, quase 130 atletas, que maravilha, que gostoso, que bom ver tanta gente assim, né? E aí, vendo o comparativo dos outros países, o número de atletas, eu falei, não, a gente vai chegar lá. Se o esporte crescer, a gente vai chegar lá, vai chegar, vai aumentar o número de pessoas competindo, né? Então, foi assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Muito feliz mesmo de ver o Brasil sendo representado por todas aquelas pessoas e saber que estamos próximos, vai demorar um pouquinho de tempo, mas os tempos vão sendo conquistados, os atletas vão chegar, uma geração vai ser formada, então eu acredito que vai melhorar muito. E uma coisa que é importante a gente tocar aqui, né, que você está na 45, 49 e você foi a terceira melhor brasileira Sim, desse Mundial. Olha que bacana. sim, Então, tem muita coisa do atleta lá do futebol que permaneceu. Você conseguiu sim. treinar, conseguiu se recuperar aí da lesão. Eu não vou falar porque eu posso estar errado, né? Mas está entre os 5 melhores tempos do brasileiro. Se não for Ah, quarto, é quinta, porque está mudando o tempo todo e esse vídeo a gente não sabe quando é que vai ser visto também pelo pessoal, sim, mas o que é muito impressionante. E a gente tem visto, né, lógico, que cada prova que passa num país novo que a Hyrox chega, geralmente os tempos são um pouquinho mais baixos, mais lentos, né? Mas passou um mês, o pessoal tá melhorando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, às vezes. Então o sarrafo está só subindo. sim, E aqui no Brasil, talvez a gente ainda esteja, né, 2 temporadas, talvez 3 temporadas aí, um sim, pouquinho atrás do pessoal da Europa que tem prova pra caramba. Todo fim de semana, se eles quiserem, estão competindo em algum lugar muito perto. Né? Eles pegam um trem e se deslocam de um país para o outro, igual como se a gente estivesse pegando um ônibus aqui no Brasil e estando indo de um estado para o outro, né? E isso dá uma diferença muito grande também. você rodar faz toda a diferença, e eu falo até pela campeã da minha categoria, que é uma atleta, a Gisabel, assustador, porque enquanto eu estou com 4 provas, se eu não me engano, no ranking dela, ela tem quase 60 em 6 anos. Então, a experiência dela é impressionante. Não é à toa que ela foi a primeira atleta do Hyrax na história ganhar nas 3 categorias. Na minha categoria, o melhor tempo, o absurdo, o recorde, que ela está muito próxima de uma mulher de 25 a 29 anos, até mais baixo, dependendo do país.
dupla mista, dupla feminina. Então, foi incrível. E eu tirei uma foto com ela, assim, fiquei, nossa, preciso tirar foto com essa mulher aqui para me inspirar, porque foi incrível o que ela fez. E eu acompanhei a prova dela, ela saiu na minha bateria antes da minha bateria, e aí na minha bateria eu falei, nossa, meu tempo foi muito bom, né? Aí, ok, quando eu vi a bateria dela anterior, eu falei, meu Deus, o pessoal voou na bateria dela. Voou, 1h04, 1h07, 1h08, eu falei, meu Deus, é outro nível. E aí eu acompanhei a prova dela feminina e vi um pedacinho da masculina. Parecia que ela não estava correndo já há 2 dias, principalmente quando chegou no domingo. Ela estava plena, estava ótima. Eu falei, o que ela tem diferente? Não, não é a corrida é diferente, o físico é diferente, mas a cabeça dela é incrível. Então, enfim, eu fiquei muito orgulhosa, muito fã dela, muito falei, nossa, quero um dia estar nesse nível aí. Eu sei, muitas pessoas brincam, né, que nascer de novo. Tô brincando, mas foi incrível ver uma atleta de alta performance, porque ela é de alta performance. É incrível os tempos dela, incrível como ela terminou as provas, e fazer 3 provas no final de semana não é para qualquer uma. Né? E, se eu não me engano, ela é a primeira atleta a fazer isso no Hyrix, no esporte, e a melhor atleta da França. Né? Ela vive disso, ela só não vai dar aula, não é como a gente, né? Mas é incrível. É bom você ter um espelho, né? Saber para onde o esporte está indo, onde está o esporte no momento, né? Comparando com os tempos, por exemplo, do masculino brasileiro, ela estaria entre os 5 primeiros, ou entre os 6 Sim, primeiros aqui no Brasil. O pessoal está sim. na faixa de 1h03, 1h02, né? Nosso querido Bruno Henrique, por 10 segundinhos aí não perdeu o sub-60, né? Fez 1h0010 segundos. E lá fora a gente está vendo, por exemplo, da minha categoria, né? 50-54, a gente tem um suíço. Aí a gente vê a diferença também, né? Ele foi triatleta profissional por 16 anos, tem mais de 100 Ironmans na categoria profissional e ele tem um tempo de 58 minutos no Pro. Aqui no Nossa, Brasil a gente não tem ninguém ainda sub-60 no Pro. Mas você vai chegar lá. Tem maritão para poder treinar, para poder apertar, tem é, todo esse histórico aí do futebol e tem o querer para poder chegar e fazer. sim. E, Suzana, quais são as próximas provas aí que você está querendo fazer? O que que você tem aí no seu teu calendário para frente? O que que você tem de planejamento para a atleta Suzana Bonini no Hyrox? Vou falar como equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, é a Black Sheep, é o marido e eu. Nós temos uma companheiras, amigas que estão comigo treinando ali, me puxando, me forçando, que eu não posso deixar de falar. A gente tem, esse ano, a gente vai fazer as provas Rio e São Paulo, já fizemos as inscrições. Eu vou fazer Rio individual e dupla, e São Paulo eu vou fazer dupla. Então, eu já estou me preparando, né, para chegar bem nessas provas. E aí, como eu vou já fazer 50 anos em janeiro, então eu já vou disputar o ano que vem, somente o ano que vem, na minha categoria para 50, para tentar me classificar para o Mundial. Tentar não, eu quero classificar para o Mundial, para ir para a China, estou treinando já o mandarim, brincadeira, mas é isso, mentalidade, e baixar esse tempo. Eu acredito que estou melhor e eu quero baixar esse tempo para tentar um pódio. Primeiro, para mim, para minha família, para Deus e também para o Brasil. Então, é isso que eu quero. E eu acredito que dá, porque eu olhei a categoria 50 e o melhor tempo, 1h10. Então, baixar mais 2 minutos, alguns ajustes. Mas eu quero trabalhar para ser uma das melhores, estar lá no pódio. E é isso. Eu sabia que você já tinha estudado a categoria 50-54, já estava vendo os tempos da mulherada aí. Sim. Esses E 2 minutos você vai trabalhar para poder tirar de quê? Tirar dos workouts ou melhorar a tua corrida, juntar as duas coisas? O que que você está buscando?
para poder conseguir esse objetivo? É porque o Hilux, apesar de uma modalidade, de uma certa forma, padrão, ele tem várias pegadinhas, né? O que são as pegadinhas? Você tem que encontrar uma fórmula para você, no individual, uma fórmula em que você consegue manter a sua boa corrida, que é a sua qualidade, no meu caso, a minha qualidade no Hilux é a corrida, e ganhar ou melhorar os seus tempos nas estações. Então, eu fico sempre analisando os modelos. Então, as provas são os testes de estratégias que eu usei, certo? Então, uma classifiquei, a outra não classifiquei, a outra aumentei o tempo, a outra fiquei em segundo. Então, são estratégias que eu escolhi. No Mundial, eu escolhi diminuir a minha velocidade, porque aí eu suportei um pouco melhor as estações. Então, eu ainda estou me conhecendo no Hilux, ainda estou me desenvolvendo no Hilux. Então, eu quero, se fosse fazer um comparativo com uma número 1 do mundo na modalidade 45-49, eu vou falar da Gisabel de novo, que é uma corrida excelente, ela conseguiu manter um pace de 4:11, 4:20, aí quando ela cansou, 4:40, 4:30, 4:40 no máximo. Então, fazendo um comparativo, ela foi muito melhor do que eu na corrida, ou seja, ela conseguiu manter uma intensidade alta, porque manter 4:11, 4:20 é um pace muito alto, ainda mais com uma, né, é alto, comparado, não com elite, mas comparado no geral, é alto. E nas estações ela não foi tão excelente, uma diferença de 30 segundos. Então, o meu parâmetro que eu estou pegando hoje é ela, falando, ó, o que eu posso melhorar, melhorando o meu. Então a melhor fez isso. Então, se eu melhorar, por exemplo, no burpee, fazendo 3 minutos, abaixo de 3:20, está excelente, porque eu sei que somando todas as estações, eu mantendo o que eu já estou trabalhando, eu vou diminuir aí 30 segundos, 40 segundos. E assim vai, trabalhando nas estações. Então, dessa forma, eu e o Lu, meu marido, né, a gente planeja junto, tentar me desenvolver a melhor estratégia para que a Suzana, atleta, possa desempenhar a corrida, mas trabalhar as minhas fraquezas. E aí, diminuindo esse tempo, trabalhando essas fraquezas, melhorando, eu vou conseguir melhorar o tempo. Então, a primeira coisa é diminuir esses 2 minutos. E aí, diminuindo esses 2 minutos, eu vou sentir que eu consigo manter a corrida, um exemplo hipotético, tá? A Suzana vai querer manter, ela vai começar a primeira corrida 4:30, 4:40, 4:30, agora é 4:30 o tempo todo. Né? Não sei se isso é suportável. Né? Ainda mais se sai cansado. Um exemplo, né? Pode Eu falar. estava vendo o teu gráfico aqui, está muito equilibrado em relação às tuas estações. Sim. E você fez um tempo muito bom. 31:29 na categoria Pro. O único que deu uma discrepânciazinha um pouquinho menor foi do sled push. Mas isso aí foi em relação assim, você mesmo se poupar para poder aguentar mais para frente, Você está ou tem falando da alguma prova do das estações Mundial? que você sente que... Você está falando da prova do Mundial? Do Não. Mundial, do Mundial. O, o meu problema no Hilux é o sled push. Push não, pull. Sled pull. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito. Como o quê? Muita remada, muito trabalho de força, para eu melhorar, porque eu sofria demais. Ainda não está bom. Só vai estar bom quando eu sair inteira dessa prova e falar, não, vou diminuir, eu vou perceber, só vou perceber que eu estou melhor quando eu diminuir esse tempo. Porque hoje eu já não tenho tanto de dificuldade. Mas do ano passado para cá, a primeira vez que eu comecei a treinar para fazer a prova, era um sofrimento absurdo. Hoje já não sofro tanto. Mas ainda é a pedra aí no sapato que eu tenho, que eu preciso melhorar, porque realmente é onde eu diminuo a intensidade, a velocidade, porque cansa, né? Cansa. Muito. Cansa Cansa bastante. muito. Cansa até para o pessoal do Elite 15.
Não vai pensar Sim, para a gente, pô. sim, sim, Suzana, para o pessoal que está buscando performance, né? Que boa parte aqui do pessoal que acompanha aqui o canal High, ele quer conhecer os atletas, ver o pessoal que está despontando, quem são os brasileiros que estão se destacando, representando a gente. Como é que funciona, geralmente, uma semana de treinamento da Suzana? Como é que você, junto com seu marido, distribui? São 2 treinos por dia, todo dia? Tem algum dia que você descansa? Eu sei que isso muda um pouquinho, de sim. acordo com o bloco que vocês estejam fazendo, mas mais ou menos como é que é a sua semana? Eu treino, tenho 2 dias de descanso, apenas dois. Então eu tenho Tá geralmente descansando muito, hein? dois. E sábado e domingo praticamente são dois. Então, Descansa mesmo, sábado e domingo. não, treino sábado Aham, de manhã, depois eu tenho um treino regenerativo à tarde, domingo tenho 2 treinos, segunda eu descanso. entendi. Terça, tenho 2 treinos, corrida e um treino de força à tarde. Quarta, tenho 2 treinos, com uma diferença de uma sessão para outra de 1 hora, então é à tarde. Quinta-feira, 2 treinos também, um de corrida e um de força. Sexta eu descanso, porque aí eu tenho um bom descanso para sábado e domingo, que são os mais puxados. E aí a gente está em equipe, tem as minhas amigas que treinam comigo, tem as atletas também, né? E aí a gente tem geralmente o final de semana mais puxado. É o dia do café mais longo. Acaba de treinar, ninguém sai da padaria. Aí tem aquela resenha, né, para poder todo mundo contar É, uma mentira ali, falar como é que foi a prova, é o competição. refrigério, é o refrigério, ali é a melhor parte. E qual é o treino que você gosta mais? São os treinos de corrida ou são os treinos dos workouts, já que você veio do CrossFit? O que você curte mais nesse barato do Hyrox? Dos workouts. Porque a gente é muito competitiva, né? Então fica ali uma disputando com a outra e é motivador. E é motivador, né? Porque eu tenho as minhas amigas, as atletas de 25 e eu sou a mais velha. Então a gente fica ali na intensidade, na alegria, na motivação, uma cobrando isso, a outra, isso faz toda a diferença, né? Você ter pessoas ali que te motivam, que te puxam, exigem, então isso é muito bom. E nesse ano que a gente já passou da boa parte da metade do ano, mas tem ano que vem também, você pretende fazer algumas outras provas também? Alguma outra corrida fitness? Ou você vai ficar focando, mantendo realmente só as provas oficiais do Hyrox? Na verdade, eu estou conhecendo, né? Eu estou acompanhando. Então, eu percebo que tem muitas corridas funcionais. Como você perguntou no início da nossa entrevista a respeito de quem te apresentou, essas amigas aí já estão um tempo fazendo e eu acho importante fazer, porque, como eu te falei, rodar, experimentar, exigir de você no sentido mental, físico, fazer com que você se torne experiente, né? Ter experiência mesmo da corrida, porque às vezes muda uma estação, né? E é legal, porque está próximo ali também do CrossFit, né? Está próximo das valências do CrossFit. Então, eu acho interessante fazer. Eu só não me programei, porque agora a gente veio do Mundial e está se preparando, mas assim, na nossa cabeça é quase impossível. Falar, vai ter Hilux, vamos se inscrever. Vai ter prova, vamos fazer porque a gente entendeu que precisa, né? Precisa, para uma evolução, você precisa passar por algumas provas, fazer algumas provas próximo do que é o Hyrax, ou testar, né? Essa vivência, que é uma novidade, né? Eu vejo que, eu não só aqui em São Paulo, eu tenho amigos em Minas, como tem crescido, né? As provas funcionais, Rio de Janeiro, pessoal no Nordeste, então de repente você está lá mesmo passando a mão assim no Instagram, vendo as pessoas, várias provas, que para mim era só corrida de rua, só ou você tem a final do ano, ou você tem a São Silvestre, ou você tem a. Não, as pessoas estão ligadas nas provas funcionais, não são mais as provas de rua, de corrida. Elas querem
as provas funcionais. Então, acho que é uma tendência, e eu acredito também que o Hilux cresceu dessa maneira, porque de alguma forma, não sei quem, mas algumas empresas começaram a inserir essas corridas funcionais. Então, quando chegou o Hilux do ano passado, as pessoas entraram nessa energia, nesse querer competir, porque eu não fazia ideia, não fazia ideia. Então, posso antecipar um pouquinho do que foi o Mundial, rapidamente? Claro. Foi um evento absurdo. Eu sentei lá para ver a Elite e parecia que eu estava vendo um filme e vendo aqueles atletas incríveis, porque o que você pensa? Porque o atleta do Hilux é magrinho, sequinho, um maratonista. Não, os caras são muito fortes, são secos e são muito fortes, são fortes e são muito rápidos. Eu fiquei assim, eu achei que eu estava vendo atletas de tiro ali, de 100 metros, sabe? Porque era muito rápido a corrida das mulheres, a corrida dos homens, e vendo a exigência física e vendo a performance, eu fiquei encantada. Eu vou falar o que eu achei. No outro dia, quando eu cheguei para competir, a minha prova era 10 horas, a da Aline Cabral era 8h30. Quando eu cheguei no estádio, eu fui lá aquecer, quando eu olhei para baixo, parecia que todo mundo estava com energia do que eles viram na noite passada. Se essa foi a ideia, conseguiu, porque estava todo mundo a prova da vida. Então, você leva para as pessoas vestiram aquilo, mas de uma forma alegre, feliz, assim, nossa, eu estou na arena onde aqueles atletas estavam competindo. E foi demais. Né? Na hora que você vê aquele estádio, daquele tamanho, aquela estrutura, né? A parte do aquecimento, você olha lá com a estrutura que eles montaram, água, foi incrível, foi incrível. Que experiência, que experiência. E eu estava com todas as categorias lá, cumprimentava, falava, quer dizer, meu inglês information, né? Tentava me comunicar, mas foi muito legal ver pessoas do mundo inteiro no mesmo objetivo, enfim, trouxe algumas lembranças numa Copa do Mundo, né? Enfim, fiquei muito, muito feliz. Que experiência. Muito legal. Suzana, se teve alguma coisa que eu não perguntei para você, que você queira falar aí mais também do Mundial, da tua preparação, se quiser dar alguma dica para o pessoal que está assistindo também de como conseguir atingir, né, uma performance como a sua, o pessoal que está se espelhando em você para poder estar competindo em alta performance, ou até pegando o teu exemplo para poder, não, eu vou me manter saudável, eu tenho 40, tenho 50, tenho 60 anos e vou fazer uma prova de Hyrox, eu sou capaz também. Se você quiser dar alguma palavra para essa galera, fica à vontade. Claro, muito feliz, muito obrigada por esse, me sinto lisonjeada. Eu acho que, primeiro, você ter na sua mente que você pode fazer, né? Ter esse desafio, posso fazer, né? Não há nada impossível para um ser humano que busca excelência. Claro, você tem as métricas, né? As métricas de atletas que competem. Se você vê atletas da sua categoria, é importante ver como que elas estão em performance, no índice, no tempo. E aí, estou falando para as pessoas da minha idade, né? E, depois disso, você começa a se preparar. Bom, meu tempo é esse, né? Eu fiz 1h20, agora eu vou tentar baixar um pouco. Como que eu treino? Você vai ter que ter uma orientação, né? Um profissional, um preparador, para te direcionar, para melhorar as suas capacidades físicas, seja na corrida, seja nas estações. Uma coisa que mudou muito para mim, agora com mais idade, a questão da nutrição, né? Importante, né? Eu já fazia isso, mas agora com o Hyrix mais ainda, né? O Hyrix mais ainda exigiu isso, a hidratação, a parte da suplementação, enfim, esse acompanhamento que você tem que ter, porque senão você não consegue desempenhar. Ah, não tive tempo de treinar. Ok, mas você precisa se alimentar direito. Não tive tempo de fazer determinado treino, mas você precisa se hidratar. Né? Então, isso faz toda a diferença. Isso não é algo novo,
Mas para esse esporte é impressionante como, se você não estiver bem nutrido, bem hidratado, você não consegue desempenhar. Né? Ele é uma exigência absurda do seu metabolismo. Você está ali correndo em alta velocidade, eu falo alta velocidade porque você é contínuo, né, direto, né, tem que puxar mesmo, e de repente você vai fazer força, e se não tiver ali nutrido, não tem como fazer. Né? E todo mundo é capaz, todo mundo pode fazer, e tem que realmente trabalhar, treinar, se empenhar, que chega lá. Eu sou uma aventureira no Hyrix, acho que ainda não sou exemplo para nada, mas pensando que se eu tive esses bons resultados é porque eu fui para esse caminho. Sim, sou uma ex-atleta de futebol, né? Amo o esporte e hoje sou apaixonada pelo Hyrix, mas a gente vê que as pessoas crescem quando elas se determinam, elas buscam conhecimento, buscam melhorar o seu desempenho e aí elas chegam lá. Então não é impossível para ninguém, né? Para ninguém. Eu espero que eu esteja competindo o Alex até lá, vamos dizer mais uns 10 anos, vamos ver como, se o corpinho aguenta, mas vou estar trabalhando, fortalecendo o corpo, fazendo o que tem que fazer, colocando empenho mental, empenho físico, porque sem a mentalidade também não adianta. Se você não tem a mentalidade de querer mudar, de querer crescer, de mudar a tua performance no sentido de melhorar todos os dias, não adianta. Né? E é isso. Não sei se era tudo isso para falar, mas falei. Não, é isso aí, Suzana. Atleta profissional de futebol, representou o Brasil. Atleta TCB de CrossFit. Uma das 5 melhores brasileiras pró do Hyrox. Representante brasileira no Campeonato Mundial em Estocolmo. Atleta master. Você é, sim, um exemplo para muitas mulheres aí se espelharem. Homens também. E queria te agradecer demais ter aceitado o convite para poder compartilhar essa experiência, essa aula de vida aqui para a gente. E vamos torcer para mais 10 anos aí, até o seguinte, ó, quando chegar nos 60, não é nem mais o Pro, aí é na categoria Open, mais fácil ainda. Obrigada, viu, pela oportunidade, agradecer a minha, posso fazer um agradecimento? Por favor. A minha academia Black Sheep, a Tatá, o Fernando, ao meu marido maravilhoso, meu coach, as minhas companheiras de treino, né, que são maravilhosas, a Fiore, a Mari, a Aline Cabral, a Marcela, a Mai, a Michele, tá bom? Muito, muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha acrescentado algo importante aí para o nosso canal do Hyrux. Obrigado, Suzana. Obrigada. E a todo mundo que veio até aqui, eu peço que você curta, comente, se inscreva no canal Rai para ajudar a gente a continuar contando a história desses grandes brasileiros que representam a gente no Hyrox e contar a história dessa prova no Brasil e no mundo. A gente se vê no próximo vídeo.